Olá, me chamo Leonardo. Vou apresentar sobre o meu estágio no programa Arístides Pacheco Leão, de Estímulo a Vocações Científicas, da Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo, FAPESP, e da Academia Brasileira de Ciências, ABC, sendo o meu estágio orientado pela Prof. Maria Aparecida Juliano. Então, me chamo Leonardo Jorge do Nascimento, tenho 23 anos, sou do município de Palotina, Paraná, e curso a graduação em bacharel em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia na Universidade Federal do Paraná, campus Palotina. O programa Arístides Pacheco Leão tem o objetivo de estimular vocações científicas, ou seja, alunos de graduação que têm interesse na carreira acadêmica e também têm interesse em estagiar em institutos de pesquisa de excelência, sendo que esse programa é voltado tanto para os alunos do estado de São Paulo que têm interesse em estagiar em outras instituições em outros estados do país, quanto os alunos de outros estados do Brasil que têm interesse em estagiar no estado de São Paulo. Um dos diferenciais desse programa é a bolsa, tanto a bolsa de manutenção de estudante, que permite pagar a alimentação, a estadia, o transporte, quanto a bolsa voltada para os insumos que serão utilizados no projeto. Então, o meu projeto aconteceu no Laboratório de Biofísica da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, sendo que estagiei entre os dias 3 de fevereiro de 2025 a 7 de março de 2025. O título do meu projeto foi Aprendizado de Técnicas em Cromatografias Líquida e Gasosa e Espectrometria de Massas, sendo que o objetivo principal do projeto era aprender as aplicações de espectrometria de massas e cromatografias líquida e gasosa. Introduzindo sobre o tema, a cromatografia é uma técnica analítica que permite separar compostos de acordo com a sua natureza química. Então, dependendo muito da resina e da fase, sendo que cada composto químico tem um tempo de saída diferente de acordo com a resina empregada, assim tendo diferentes interações. E as fases possíveis é a fase líquida e gasosa, tendo diferenças entre as duas durante a cromatografia. Já a espectrometria de massas também é uma técnica analítica que permite separar compostos de acordo com a sua razão, massa e carga. Então, as configurações de espectrometria de massa dependem muito do detector, depende do analisador de massa e da fonte de ionização, sendo que o esquema principal da espectrometria de massas se trata da fonte de ionização, que é capaz de ionizar as moléculas, tornando-as capazes de migrar, o separador, que vai permitir a separação de diferentes tamanhos moleculares, o detector, que vai ser capaz de coletar esses dados e, a partir daí, ter o processamento desses dados. Entre as configurações de cromatografia e espectrometria de massas que tive contato durante meu projeto, posso citar a HPLC, que é a cromatografia líquida de alta eficiência, que tinha o objetivo de preparar a amostra após a síntese paralela de peptídeos. Ou seja, dependendo do projeto, tinha-se interesse em sintetizar um peptídeo com determinada sequência de aminoácidos. Esse peptídeo era sintetizado no equipamento, até que o laboratório é muito reconhecido por isso. Após isso, era necessário preparar a amostra, por isso que era aplicado a cromatografia preparativa, para obter diferentes frações e depois serem analisadas na espectrometria de massas, a fim de garantir qual fração era necessariamente presente o peptídeo de interesse. Então, após essa etapa, também tive a oportunidade de empregar o LCMS, que é a cromatografia líquida aplicada à espectrometria de massas. Então, tinha essa etapa de purificação, primeiramente, com diferentes tempos de saída, e cada uma das moléculas eram analisadas, separadas, na espectrometria de massas, sendo que essa espectrometria de massas
é composto por um quadrupolo e a fonte de ionização é eletrospray. Ou seja, quando a molécula chegava na espectrometria de massas, no MS, ela era vaporizada e a partir daí ela entrava no separador e o quadrupolo, que são 4 tubos paralelos que eram capazes de formar um campo magnético, permitiam que as moléculas migrassem de acordo com a sua massa molecular. E isso era identificado pelo detector e assim gerava o espectro. Então o cromatograma era comparado com o espectro e onde era encontrado o peptídeo de interesse, que era calculado através da sequência primária de interesse. Assim era possível identificar qual fração era, depois separar essa fração, liofilizar e estava pronto para estudos. Sendo que eram estudos sobre ensaios enzimáticos, testes de inibição para proteases. Também tive a oportunidade de aplicar o Mal-de-Toff. O Mal-de-Toff se trata de uma fonte de ionização diferente, em que era aplicada uma matriz à amostra e com disparo de laser essas moléculas eram ionizadas e eram capazes de voar, de migrar. E assim, dependendo do tempo de voo, essa amostra tinha determinada razão, massa e carga e eram obtidos os dados. Essa técnica foi empregada tanto na identificação da presença de proteína heteróloga, ou seja, após a expressão em E. coli de uma proteína recombinante, era purificada e essa solução era aplicada na placa e passava pela espectrometria de massas para ver a presença dessa proteína através da razão massa-carga. E também foi empregado na identificação de micro-organismos, já que a partir do momento que tinha um micro-organismo isolado, você podia coletar com suave, com cotonete, aplicar na placa, aplicar a solução para lise celular e a matriz para ionizar esses peptídeos, e com disparo de laser você conseguia obter os resultados, conseguia obter um perfil de peptídeos, e esse perfil de peptídeos era comparado com um banco de dados. Um banco de dados que foi produzido a partir de testes anteriores, e esse banco de dados permitia a comparação e assim identificar a espécie do micro-organismo e um score. Esse score representa a confiabilidade dos dados. Ou seja, se de alguma forma a amostra estava contaminada com a presença de outro micro-organismo, os dados dariam um baixo score, mostrando que não eram confiáveis. E caso a amostra esteja de acordo e obtivesse um perfil de peptídeos que era similar ao banco de dados, era dado um alto score, o que garantia confiabilidade. Também tive a oportunidade de aplicar espectrometria de massas Q-TOF, que nada mais é do que a cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas, sendo que a amostra primeiro era purificada, sendo que a vazão era em microlitros por minuto, uma vazão bem menor, e esses peptídeos chegavam à espectrometria de massas. Primeiro passavam pelo quadrupolo, que essas moléculas eram separadas de acordo com o tamanho, e após tinha a ionização dessas amostras, onde eram clivadas nas ligações peptídicas, e após esses íons gerados eram analisados pela câmara de tempo de voo, assim permitindo obter esses dados e serem analisados por um software de análise proteômica. Então, após isso, eram obtidas as proteínas e assim é possível fazer o estudo proteômico dessas proteínas, sobre o metabolismo e assim por diante.
Também tive a oportunidade de ter contato com metabolômica, tive a oportunidade de aplicar os equipamentos de GCMS e LCMS. Ou seja, o GCMS é a cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas. Primeiro era a fase de purificação, sendo que a amostra estava em estado gasoso, e depois era analisado, separado na espectrometria de massas, sendo essa espectrometria de massas por impacto de elétrons. E após essas moléculas, esses compostos metabólicos eram separados de acordo com o tamanho molecular. E também tive a oportunidade de aplicar LC-MS, que nada mais é do que a cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas, sendo que era composto por 3 quadrupolos. O quadrupolo 1 era relacionado a separar os compostos por tamanho molecular, o Q1. O Q2 era a câmara onde as moléculas iriam ser ionizadas sob baixa pressão. E o Q3 era o terceiro quadrupolo, que estava relacionado a separar esses íons de acordo com o tamanho molecular, permitindo assim a identificação do composto. Sendo que essa técnica de LC-MS é mais adequada para compostos metabólicos em baixas concentrações, permitindo assim uma maior sensibilidade, e o GCMS para um scan total, ou seja, você conseguia identificar diferentes compostos metabólicos através dele. Com todas essas experiências, quero deixar os meus agradecimentos tanto para a FAPESP quanto para a ABC, porque essa experiência foi muito importante para mim, já que permitiu ter contato com outras áreas de pesquisa, aprender mais sobre o funcionamento da espectrometria de massas e das cromatografias líquida e gasosa, quanto o contato com outros pesquisadores, outros professores, colegas, consegui fazer novas amizades, consegui também conhecer a cidade, passear por vários lugares. E também sou muito grato ao avanço que tive, ao desenvolvimento que tive sobre os meus aprendizados em bioquímica. Com certeza essa foi uma experiência que me estimulou muito, muito em relação à minha carreira acadêmica, que tanto sonho. Então quero deixar meus grandes agradecimentos. Recomendo super esse programa para todos os alunos de graduação que têm interesse na carreira científica, em conhecer outros laboratórios, outras instituições de pesquisa de excelência. Então, super recomendo. Muito obrigado pela oportunidade. Até mais.